No âmbito da profecia, o ano de 2024 se destaca como um ano crucial para duas figuras célebres, Nostradamus e Bathala Vanga. Separados por séculos e continentes, esses videntes possuíam uma notável capacidade de ver o futuro, um talento que tem cativado mentes durante séculos. Nostradamus, o enigmático astrólogo francês do Renascimento, e Bathala Vanga, o místico búlgaro cego, deixaram versos crípticos e visões que parecem notavelmente proféticas dos acontecimentos modernos. Junte-se a nós enquanto exploramos as coisas impactantes que previram para 2024. E se suas previsões para este período crucial já se tornaram realidade? Número 1. Comecemos com as previsões de Nostradamus. Até 2024. As previsões de Nostradamus para o ano de 2024. Michel de Nostradamus, mais conhecido como Nostradamus, foi um astrólogo e médico francês do século XVI, famoso por suas habilidades proféticas. Nascido em dezembro de 1500, Nostradamus escreveu o livro Les Prophéties, a Profecia, em 1555, uma coleção de mais de 900 quartetos que prevêem acontecimentos históricos. Apesar de sua natureza, o livro é um livro da história. Enigmático. Muitas de suas 6.638 profecias foram consideradas como previsões de eventos como a ascensão de Napoleão, as guerras mundiais, a morte da princesa Diana e os ataques de 11 de setembro. A mistura de história, mitologia e astrologia de Nostradamus continua gerando debate e fascinação, o que o torna uma figura destacada da cultura popular. E no tema de uma constante especulação sobre o futuro, vamos explorar algumas de suas previsões relevantes para 2024. Previsão de Nostradamus de uma guerra naval. Em uma das críticas quartetas número 2, Nostradamus encontra uma previsão arrepiante de uma guerra naval. A quarteta deu origem a diversas interpretações, especialmente no contexto das tensões geopolíticas modernas. A quarteta específica diz a grande batalha naval. O adversário vermelho empalidecerá de medo, aterrorizando o grande oceano. Segundo alguns pesquisadores, a frase grande batalha naval sugere um conflito marítimo importante que poderia indicar um confronto naval em grande escala no qual participarão as principais potências mundiais. O termo adversário vermelho é amplamente interpretado como uma referência aos estados comunistas ou socialistas. Em particular, a China, devido à sua associação com a cor vermelha, o que leva a especular sobre um possível conflito que envolveria as forças navais da China. Alguns historiadores acreditam que a linha pálida de medo implica que o adversário, apesar de seu poder, experimentará medo ou se retirará, o que sugere um cenário em que uma postura inicialmente agressiva leva a uma confrontação significativa, causando apreensão. Finalmente, a menção do grande oceano em pavor provavelmente indicam medo ou agitação generalizados no âmbito marítimo, o que sugere as implicações globais deste conflito naval no contexto do século XXI. Muitos intérpretes consideram que esta quadra pressagia possíveis conflitos no Mar do Sul da China ou em outras regiões marítimas estratégicas. O Mar do Sul da China, em particular, é um ponto de tensão entre a China e outras nações, como os Estados Unidos, o Japão e vários países do Sudeste Asiático. A importância estratégica da zona e as frequentes manobras navais aumentaram o risco de confrontação. O Mar do Sul da China é um importante foco geopolítico. As extensas reivindicações territoriais da China e a construção de ilhas artificiais provocaram um aumento das tensões com os países vizinhos e com os Estados Unidos, que realizam operações de liberdade de navegação na região.
A China possui a maior marinha do mundo em termos de número de navios, que tem se expandido e modernizado rapidamente. Essa acumulação suscitou preocupações sobre possíveis conflitos marítimos com outras potências, especialmente os Estados Unidos, que mantém uma forte presença naval no Pacífico. As previsões de Nostradamus costumam ser consideradas cíclicas, com padrões históricos que se repetem. A noção de uma grande batalha naval pode ser vista como um reflexo dos conflitos marítimos históricos, que moldaram a dinâmica do poder global, como a Segunda Guerra Mundial, o Teatro de Operações do Pacífico ou as Guerras Frias. Confrontos navais. Embora os detalhes exatos permaneçam abertos à interpretação, a profecia ressoa com problemas contemporâneos que envolvem segurança marítima e tensões geopolíticas. O potencial de conflito em regiões como o Mar do Sul da China destaca a relevância duradoura de suas previsões para compreender e antecipar eventos globais futuros. Número 3. A previsão de Nostradamus sobre uma mudança no papado. A impactante previsão de Nostradamus sobre uma mudança no papado é um tema que tem intrigado acadêmicos e entusiastas igualmente. Uma das quadras, que frequentemente são associadas a uma mudança de papado, relata a morte de um pontífice muito idoso. Será escolhido um romano de boa idade. Ele será menos eficaz em suas funções, mas exercerá o cargo por muito tempo. Nesta quadra, a referência à morte do pontífice idoso é interpretada por muitos como uma previsão do fim do mandato do Papa Francisco. Em 2024, o Papa Francisco tem mais de 80 anos e enfrentou vários problemas de saúde, o que aumenta a especulação de que seu papado poderia terminar em breve. A linha, um romano, de boa idade, sugere que o próximo Papa será um romano relativamente mais jovem ou alguém da Itália, conhecido por sua boa saúde e idade, o que potencialmente indica uma mudança em direção aos papas italianos após um período de liderança não italiana. Segundo alguns estudiosos, a frase menos eficaz em suas funções sugere que o novo Papa enfrentará desafios em sua função. Talvez devido a conflitos internos na Igreja ou pressões externas, o que implica que ele poderia ter dificuldades para ser eficaz em comparação com seus predecessores. Apesar dessas dificuldades, prevê-se que o novo Papa tenha um mandato prolongado, o que sugere estabilidade na duração de seu papado, mas potencialmente tumultuado em sua eficácia e impacto. Historicamente, o papado tem atravessado períodos de mudanças e desafios significativos. A transição entre papas sempre foi um momento de intenso escrutínio e especulação dentro da Igreja Católica. Dada a idade avançada do Papa Francisco e seus problemas de saúde, as especulações sobre sua renúncia ou morte têm sido persistentes. Se a quarteta de Nostradamus for interpretada como uma referência a Francisco, então, sua eventual partida se alinhará com a profecia e se cumprirá no ano em curso. Os desafios previstos para o novo ano em que a profecia de Nostradamus será realizada são os seguintes. Um novo Papa pode surgir de muitos fatores. Por exemplo, os esforços contínuos para reformar a cura e abordar os escândalos podem resultar polêmicos. Além disso, gerenciar o papel da Igreja em um mundo que muda rapidamente e equilibrar a tradição com a modernidade também pode apresentar algumas dificuldades. Em resumo, o novo Papa pode enfrentar resistência tanto dentro quanto fora da Igreja, o que afetaria sua capacidade de implementar mudanças. Ainda está por ver se essas previsões sobre a mudança no papado se tornarão realidade. No entanto, sem dúvida, oferecem uma perspectiva através da qual podemos observar a dinâmica em mudança de uma das instituições mais antigas do mundo. Número 4. Previsões de Nostradamus sobre catástrofes climáticas.
Um dos temas mais intrigantes das profecias de Nostradamus é uma catástrofe climática. Esses eventos ressoam com várias inundações e fomes históricas, como as que foram vistas no Rio Amarelo da China na década de 1930 e a Grande Fome de 1315 a 1317 na Europa. A quadra de Nostradamus, que poderia ser uma previsão de outra catástrofe climática em 2024, diz: a terra seca secará ainda mais e haverá grandes inundações, uma grande fome através de uma onda pestilenta. A última frase refere-se potencialmente a tsunamis que destruiriam a agricultura e permitiriam que doenças e a fome se espalhassem. Esta assustadora profecia de Nostradamus, assim como suas outras numerosas profecias, foi dissecada e interpretada por vários pesquisadores e historiadores. Segundo muitos, a frase terra seca, que se torna mais seca, sugere secas severas que afetam várias partes do mundo, onde o aumento das temperaturas e as mudanças nos padrões de precipitação levam a secas mais frequentes e intensas que afetam a disponibilidade de água e a produtividade agrícola. A previsão de grandes inundações nesta quadra indica inundações catastróficas devido a chuvas extremas, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar, que podem devastar comunidades, perturbar as economias e causar perdas de vidas. Segundo alguns atuários, a frase fome através de uma onda pestilenta poderia ser interpretado como uma onda de doenças após desastres naturais, já que as inundações e as secas frequentemente criam condições propícias para a propagação de doenças, exacerbando os impactos na saúde humana e resultando em fomes devido à destruição de colheitas e à interrupção das cadeias de suprimento de alimentos. Vários relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, também conhecido como IPCC, e outros organismos científicos destacam a crescente frequência e intensidade dos fenômenos meteorológicos extremos devido ao aquecimento global. Outro sinal que indica o cumprimento da profecia é que nos últimos anos ocorreram graves secas em regiões como Califórnia, Austrália e partes da África, que causaram perdas agrícolas significativas e escassez de água. Com sinais tão drásticos que se apresentarão em 2024, a crença de que ocorrerá uma grande catástrofe climática neste ano só tem se fortalecido. Os desastres naturais frequentemente provocaram surtos de doenças como cólera e malária. As quadras de Nostradamus parecem prever um futuro em que os desastres naturais se tornam cada vez mais graves e frequentemente levam a sofrimento e distúrbios generalizados. Embora essas profecias não sejam consideradas previsões cientificamente confiáveis dos fenômenos climáticos, seu histórico de previsões de tais acontecimentos provoca uma tensão generalizada e uma sensação de ansiedade entre os especialistas. Número 5. A abdicação do rei real. É talvez uma das profecias mais intrigantes e controversas para 2024 de Nostradamus. Trata-se da abdicação forçada de um rei. A previsão atraiu muita atenção, particularmente em relação à monarquia britânica e ao rei Carlos III. A seguir, é apresentada uma análise detalhada desta profecia. O rei das ilhas é expulso à força e substituído por alguém que não terá a marca de um rei. Muitos especialistas, incluindo Mário Hidden, analisaram a passagem como uma profecia sobre a possível abdicação do rei Carlos em 2024. Segundo Mário, a frase rei das ilhas sugere um governante de uma nação insular ou um monarca cujo domínio inclui um rei. Inclui importantes territórios insulares. Dado que o Reino Unido possui a ilha de Wight, essa frase poderia se referir ao rei Carlos. A frase expulso à força implica que o rei será removido do poder contra sua vontade, provavelmente por meio de um golpe de Estado, uma rebelião, uma invasão ou uma grande convulsão política. Muitos expulsos
Especialistas também argumentaram que Carlos poderia enfrentar uma abdicação por parte de seu próprio filho, Guilherme, após seu recente diagnóstico de câncer. A profecia sobre sua abdicação ganhou muita força entre o público. A última frase da quarteta de Nostradamus, que diz: "Aquele que não terá a marca de um rei", tem interpretações impactantes. Os especialistas sugerem que o novo líder não possuirá os atributos tradicionais, a linhagem ou os sinais externos da realeza. Isso poderia significar um plebeu, um governante não tradicional, ou alguém que não segue o protocolo ou a aparência habitual de um rei de um reino. Isso também poderia significar uma transição para um sistema não monárquico ou o surgimento de um novo líder democrático que não se encaixa no molde tradicional da realeza. A profecia de Nostradamus ecoa os acontecimentos atuais na família real britânica, incluindo a saúde do rei Carlos e a agitação atual na realeza. Carlos, que aparentemente está lutando contra o câncer, enfrenta preocupações sobre sua capacidade de cumprir com os deveres reais. Enquanto isso, o apoio público à monarquia também tem variado, especialmente entre as gerações mais jovens. Crítica às instituições tradicionais. Esse sentimento pode impulsionar demandas de mudança, incluindo cenários em que o príncipe William declina o trono e potencialmente deixa o caminho livre para o príncipe Harry. Uma sucessão tão inesperada também estaria em linha com a previsão de Nostradamus de um herdeiro imprevisto que ascenderia ao poder. Historicamente, a monarquia britânica enfrentou crises e mudanças de liderança surpreendentes, como a abdicação do rei Eduardo VIII em 1936. A profecia de Nostradamus reflete esses ciclos de instabilidade e reforma dentro da família real. A credibilidade de Nostradamus. O debate sobre a confiança nas previsões de Nostradamus abrange os âmbitos histórico, interpretativo e científico, o que gera um interesse e um ceticismo constantes. Os partidários citam precisões históricas, como a ascensão de Napoleão e o assassinato de JFK, e consideram que seus quartetos contêm temas estruturados que se alinham com os acontecimentos. Embora alguns críticos destaquem a vagueza de suas quadras, o que permite interpretações retroativas que questionam a especificidade e a credibilidade. Um grande número de pessoas acredita firmemente na credibilidade do vidente. Apesar do ceticismo, essas profecias têm sido por muito tempo uma fonte de imensa fascinação e intriga para aqueles que compreenderam sua natureza realista. Número 6. Profecias de Baba Vanga. Para 2024, passemos ao próximo místico que afirmou conhecer os eventos futuros do ano de 2024, Baba Vanga, nascida Vanga Pandava Dimitrova, em 1911. Ela foi uma vidente búlgara cega, conhecida por sua suposta capacidade de prever eventos futuros. Vanga viveu a maior parte de sua vida na aldeia de Rupit, nas montanhas de Koyu, e se tornou famosa por suas previsões. Entre elas, os atentados de 11 de setembro, o tsunami do Oceano Índico de 2004 e a eleição de Barack Obama como o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos. Suas profecias, que também abordaram temas como a mudança climática, a ascensão da China e até mesmo uma nova fonte de energia em Vênus, suscitaram fascínio e ceticismo. Os críticos costumam citar a vagueza de suas previsões, semelhante à de Nostradamus. No entanto, Vanga continua sendo uma figura importante no misticismo, provocando debates e curiosidade contínuos. Tentativa de assassinato de Putin. Conhecida por suas surpreendentes previsões, Baba Vanga revelou uma profecia impactante para o ano de 2024. Há décadas, ela previu uma tentativa de assassinato contra o presidente russo, Vladimir Putin, realizada por um de seus compatriotas.
Este prognóstico ominoso surge em um contexto de persistente instabilidade geopolítica e de crescentes tensões no cenário global, particularmente na Rússia. A profecia de Vanga sugere que a ameaça a Putin virá de dentro do país, provavelmente impulsionada pela dissidência interna e pelos conflitos políticos. O descontentamento entre suas próprias fileiras poderia levar a ações tão drásticas. A previsão se enquadra em um contexto mais amplo de tensões geopolíticas em curso. A participação da Rússia em vários conflitos internacionais, incluindo a guerra na Ucrânia, suas relações tensas com o Ocidente e os desafios políticos internos, criam um ambiente volátil que favorece tais previsões. O país tem experimentado uma oposição interna significativa, manifestada por protestos e movimentos políticos contra o prolongado governo de Putin. A detenção e o envenenamento de figuras da oposição, como Alexei Navalny, exemplificam o intenso conflito interno. Além de tudo isso, a postura internacional da Rússia, incluindo sua participação na Ucrânia e na Síria, e as tensões com a OTAN, contribuem para um ambiente de alto risco, onde a estabilidade da liderança é crucial, mas é constantemente questionada. Ao longo da história, líderes que enfrentam pressões externas e descontentamento interno frequentemente têm sido alvo de tentativas de assassinato. Por Baba Vangas. Ecoa esses precedentes históricos e reflete os riscos inerentes que os líderes autoritários enfrentam em épocas de grande agitação política. A previsão de Baba Vangas sobre uma tentativa de assassinato contra Vladimir Putin destaca a precariedade de sua posição em meio a pressões internas e externas. Enquanto a Rússia navega por essas águas turbulentas, a profecia continua sendo um duro lembrete da fragilidade do poder e das ameaças sempre presentes em cenários políticos tumultuosos. Número 7. Ciberataque, em 2024. Outra previsão assustadora de Banda. Para 2024, é o aumento substancial dos ciberataques direcionados contra infraestruturas críticas. Previu que esses ataques se concentrariam em sistemas essenciais, como as redes elétricas e os suprimentos de água, o que colocaria graves riscos para a segurança pública e a segurança nacional. A profecia de Vanda indica que os hackers se concentrarão cada vez mais nas redes elétricas, com o objetivo de interromper o fornecimento de eletricidade. Esses ataques poderiam provocar apagões generalizados que afetariam milhões de pessoas e causariam danos econômicos significativos. A dependência da infraestrutura digital para gerenciar a distribuição de energia torna esses sistemas especialmente vulneráveis. Outro alvo crítico previsto por Vanda inclui os sistemas de abastecimento de água. Os ciberataques a esses sistemas poderiam contaminar os suprimentos de água ou interromper sua distribuição, o que provocaria crises de saúde pública e maior instabilidade. Isso teria profundas implicações para as áreas urbanas e rurais que dependem desses recursos. Os especialistas em cibersegurança há muito tempo alertam sobre as vulnerabilidades das infraestruturas críticas. Nos últimos anos, houve um aumento nos ciberataques, incluindo incidentes de grande repercussão na saúde, como o ataque de ransomware ao oleoduto Colonial em 2021 nos Estados Unidos, que provocou uma escassez significativa de combustível e destacou a possibilidade de ocorrerem perturbações semelhantes em escala mundial. Além disso, as ameaças persistentes avançadas e os grupos de hackers patrocinados por estados estão cada vez mais capazes de lançar ciberataques em grande escala contra a infraestrutura nacional. A natureza interconectada da infraestrutura mundial significa que um ciberataque significativo em um país pode ter efeitos dominó em todo o mundo. O potencial de tais perturbações destaca a necessidade de contar com medidas robustas de cibersegurança e cooperação internacional para mitigar os riscos.
O auge da internet e dos sistemas digitais também marcou o início de uma era em que a guerra cibernética e a espionagem digital são cada vez mais comuns. A profecia de Banga ecoa as preocupações sobre a crescente dependência da infraestrutura digital e o correspondente aumento das vulnerabilidades. À luz desta previsão de Baba Vanga, seria do melhor interesse das nações melhorar suas defesas de cibersegurança para proteger sistemas essenciais, como as redes elétricas e os suprimentos de água. À medida que essas ameaças evoluem, a visão profética de uma disrupção generalizada devido aos ciberataques torna-se um chamado à ação cada vez mais urgente para os governos e os profissionais de segurança em todo o mundo. Crise econômica. Baba Vanga fez uma previsão alarmante para 2024, que envolve uma crise econômica global. Ela afirmou prever um mundo em que o aumento dos níveis de dívida e a escalada das tensões geopolíticas conduziriam à instabilidade financeira. A visão de Vanga inclui mudanças econômicas significativas, nas quais o poder se deslocará dos países ocidentais para os orientais, desestabilizando ainda mais a economia mundial. A Dama Mística previu que o aumento da dívida se tornaria um problema crítico, exacerbando a instabilidade financeira já presente em muitas nações. Os altos níveis de dívida pública e privada limitam as economias, levando a medidas de austeridade e a uma redução do gasto público. A profecia também destaca a escalada de conflitos geopolíticos como catalisador da agitação econômica. As tensões entre grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia, poderiam perturbar o comércio mundial, os fluxos de investimento e a cooperação econômica. Além disso, Vanga previu uma mudança significativa no poder econômico dos países ocidentais para os orientais. Essa transição poderia gerar instabilidade à medida que os centros econômicos mundiais se realinhem, afetando os mercados e sistemas financeiros internacionais. Olhando para o atual cenário econômico global, muitos países estão enfrentando níveis de dívida sem precedentes. Em parte, devido ao impacto econômico da pandemia de Covid-19 e aos conflitos geopolíticos em curso. A previsão de Baba Vanga sobre uma crise econômica mundial cada vez mais profunda em 2024 adverte sobre uma importante agitação econômica no futuro. À medida que esses desafios se acumulam, as nações e as instituições financeiras devem se preparar para um período de dificuldades econômicas, o que reforça a necessidade de políticas econômicas sólidas e cooperação internacional para mitigar a crise iminente. Número 8. Em uma previsão positiva para 2024. Em meio às suas muitas profecias sombrias, Baba Vanga imaginou um futuro mais esperançoso, com avanços médicos significativos. Em 2024, ela previu grandes avanços no tratamento de doenças debilitantes, como o câncer e o Alzheimer. Embora não se trate necessariamente de maldições completas, a vanguarda previu avanços nas terapias contra o câncer, provavelmente com novos tratamentos que poderiam melhorar significativamente os resultados dos pacientes. Esses avanços poderiam incluir medicamentos inovadores, terapias direcionadas e talvez até mesmo avanços em imunoterapia e medicina personalizada. A profecia também menciona avanços na luta contra o Alzheimer, uma doença que atualmente não tem cura e representa um desafio crescente à medida que as populações envelhecem. Os novos tratamentos poderiam retardar a progressão da doença, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e oferecer melhores opções de tratamento aos cuidadores. Avaliando a precisão de suas profecias, na última década houve um progresso notável no tratamento do câncer, com o desenvolvimento de terapias mais eficazes e menos invasivas. A imunoterapia, por exemplo,
mostrou-se promissora no tratamento de vários tipos de câncer e a pesquisa sobre medicina personalizada continua evoluindo. Outro avanço recente na medicina é que os avanços na compreensão dos mecanismos subjacentes ao Alzheimer deram origem a novas abordagens potenciais de tratamento. Nos últimos anos, foram desenvolvidos medicamentos destinados a retardar a progressão da doença e melhorar a função cognitiva, o que reflete o prognóstico otimista das vanguardas. Historicamente, os avanços médicos costumam ocorrer após anos de pesquisa e progresso gradual. A luta contra o câncer e o Alzheimer testemunhou inúmeros marcos, desde a descoberta da quimioterapia até o desenvolvimento de anticorpos monoclonais. A profecia de Vanga se alinha com o padrão de avanços contínuos que levam a importantes conquistas médicas. A previsão de Baba Vanga sobre importantes avanços médicos em 2024 oferece um raio de esperança em meio a seus prognósticos mais sombrios. Sua visão dos avanços no tratamento do câncer e do Alzheimer destaca o potencial de melhorias significativas no manejo dessas doenças, à medida que a pesquisa e a inovação continuam ampliando os limites da ciência médica. A profecia otimista de Vanga ressalta a promessa de um futuro em que essas doenças devastadoras poderiam ser tratadas de maneira eficaz, se não curadas completamente. Número 9. Aumento dos ataques terroristas. Baba Vanga, a famosa mística búlgara, previu um aumento significativo do terrorismo para 2024, particularmente na Europa. Ela também previu o uso de armas devastadoras por parte de um grande país, o que se somaria ao clima mundial de medo e instabilidade. A profecia de Vanga sugere um aumento das atividades terroristas em toda a Europa. Isso poderia se manifestar em ataques frequentes e mais severos contra a guerra. As principais cidades, os sistemas de transporte público e os locais movimentados, com o objetivo de infundir medo generalizado e alterar as normas sociais. A previsão também inclui o uso de armas catastróficas por parte de um grande país. Isso implica o possível desdobramento de tecnologia militar avançada ou armas de destruição em massa, o que aumentaria as tensões globais e causaria importantes vítimas e destruição. Levando em consideração essas profecias, a Europa enfrentou uma série de ataques terroristas durante a última década. E as agências de segurança continuam alertando sobre a ameaça persistente dos grupos extremistas. A previsão de Vanga destaca a possibilidade de um aumento desse tipo de incidentes, o que reflete a instabilidade geopolítica e a radicalização atuais. Além disso, a menção de um grande país que utiliza armas devastadoras aponta para o maior risco de conflitos militares envolvendo grandes potências. As tensões globais atuais, como as que existem entre os Estados Unidos, Rússia e China, e os conflitos regionais no Oriente Médio, ressaltam a plausibilidade de tais cenários. Os períodos de intensa rivalidade geopolítica e instabilidade regional frequentemente levaram a um aumento do terrorismo e ao uso de armamento avançado. No passado, os séculos 20 e 21 testemunharam numerosos exemplos disso, desde as ameaças nucleares da Guerra Fria até a guerra cibernética e o terrorismo da atualidade. A profecia de Vanga reflete esses padrões, enfatizando a natureza cíclica do terrorismo e dos conflitos globais. A previsão de Baba Vanga sobre o aumento do terrorismo na Europa e os possíveis conflitos militares em grande escala serve como um duro aviso para as nações que atravessam esses tempos turbulentos. A profecia sinistra de Vanga destaca a necessidade urgente de melhorar as medidas de segurança, a cooperação internacional e os esforços para mitigar as causas subjacentes do terrorismo e dos conflitos. As visões proféticas de Nostradamus e Baba Vanga para 2024 oferecem visões intrigantes de possíveis eventos globais que despertam tanto curiosidade quanto ceticismo. Qual dessas previsões impactantes te intrigou mais?
Conte-nos nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. E para ver mais vídeos interessantes como este, dê uma olhada no canal.